Amados irmãos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos como povo do Senhor de maneira comunitária, juntos para adorá-lo, para engrandecê-lo, bendizê-lo, e também termos o privilégio de sermos alimentados pela santa palavra do Senhor. Nós estamos numa série de exposições no livro de Levítico. Mas como já fora anunciado aos irmãos, nós não vamos expor capítulo por capítulo. Lembre-se que o livro de Levíticos é dividido em 7 partes importantes. Essas 7 partes constituem assuntos principais dentro do livro. E dentro de cada porção específica dessa, há textos que conseguem captar a ideia dos outros textos adjacentes, dentro da mesma porção. Então nós estamos fazendo desta maneira. Na semana passada nós expomos o capítulo 1 dos versos 1 a 9, muito importante para entendermos o propósito do livro, que traz a resposta à pergunta: como homens pecadores podem viver diante de um Deus santo? E nós vimos que até mesmo o título do livro começa a elucidar, trazer luz a essa verdade exposta que o homem só pode se achegar diante de Deus quando o próprio Deus convoca, trazendo assim então a solução para que homens pecadores possam viver diante de um Deus santo, que era o sacrifício pelos pecados. A necessidade de expiação. Somente assim, queridos, o Deus que chama, o Deus que provê para que seu povo possa viver diante dele. E hoje, especificamente, nós vamos meditar no capítulo 4, dos versos 1 a 12, para que possamos entender então um pouco mais dessa porção no livro de Levíticos, que considera os capítulos de 1 a 7. Aqui nós temos o centro para entender essa porção de maneira mais clara. Levítico capítulo 4, do verso 1 a 7. Peço a você que acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, faça anotações para que você possa meditar nas devocionais durante a semana, no culto doméstico. E assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o trará à tenda do encontro. E molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar, do incenso aromático, diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins, assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e os excrementos, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, a um lugar puro, onde se lança cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó soberano Deus Trino, gracioso, maravilhoso. Como é bom estarmos, ó Deus, no culto ao Senhor, para também ouvirmos a Tua palavra. Ó soberano Senhor, ajuda-nos para que, acima de tudo, possamos compreender ainda mais para quem esse texto e todas as Escrituras
apontavam e apontam. A obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é o sacerdote perfeito. Ele que é o sacrifício perfeito. Senhor, e que o que vamos ouvir nesta noite não sirva apenas de conhecimento para encher a nossa cabeça, Senhor, mas que desça para o nosso coração, que nos santifique ainda mais, que nos traga apreço pela obra de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e que desperte em nós o desejo, a responsabilidade de servi-lo mais, com amor a cada dia, e propagá-lo aonde nós estivermos. Vivermos, ó Deus, como aroma suave à Tua presença. Ajuda-nos a sermos mais e mais convencidos dessas verdades e da importância, das implicações do que nós estamos aprendendo. Que suba, ó Deus, a nossa vida a Ti, como um aroma suave, e assim possamos viver como povo do Senhor, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, pelos méritos de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, sei que muitos de nós já passamos muito tempo diante de uma televisão assistindo a série do Chaves. Por gerações, essa série marcou pessoas, famílias, e é algo comum a todos nós aqui. Mas há algo interessante nessa série. Ao longo dos episódios, sempre que algo dava errado, o Chaves fazia uma besteira e era confrontado, a sua resposta quase automática era: foi sem querer, querendo. Foi sem querer, querendo que eu fiz isso. Não era uma única ocasião, mas era um padrão na vida do Chaves. Aquela frase se tornava sua tentativa, muitas vezes, de explicar o inexplicável. Ele até não planejava o estrago, não desejava as consequências, mas ainda assim o dano permanecia diante dele e de todos. O vaso continuava quebrado, a confusão continuava instalada, sua falta de atenção não anulava, sua falta de intenção não anulava a sua responsabilidade. Os erros de Chaves não apenas apontavam e afetavam a ele, mas também os que estavam à sua volta. E, meus queridos irmãos, esse pequeno pensamento, essa pequena nostalgia em comum que nós temos dessa série tão conhecida, nos ajuda a ilustrar algo que repetidamente, tantas vezes, ecoa como uma grande verdade espiritual. Quantas vezes também nós pecamos, não simplesmente com a tentativa de rebelião ativa e consciente, mas por negligência da alma que constantemente se inclina para o pecado. Por exemplo, não acordamos dizendo: hoje eu vou me levantar para desonrar ao Senhor. Mas, infelizmente, porque pecamos todos os dias, nós desonramos ao Senhor em nossos afetos pecaminosos, em nossa falta de vigilância, em nossa obediência incompleta. E ainda assim, diante da face santa de Deus, nossa culpa permanece real. Nós pecamos contra o Senhor, mesmo que não tenhamos essa intenção logo quando nós acordamos. E, meus queridos, Deus não ignorava as faltas que muitas vezes eram cometidas assim, como uma espécie de ignorância, mas tratava cada pecado, ainda assim, como algo muito significativo. Isso revela que nossa culpa não depende simplesmente da nossa intenção consciente, mas, acima de tudo, mostra que nós somos falhos, pecadores, e estamos pecando o tempo todo contra um Senhor que é santo e perfeito e exige de nós santidade. E é então que entra Levíticos capítulo 4. Porque esse texto vai nos conduzir a essa realidade solene para nós. O pecado involuntário ainda exigia expiação necessária, morte e sangue. E ainda que tenhamos pecados involuntários, falhas que acontecem no nosso dia a dia, às vezes sem a gente nem perceber, quando nós estamos negligenciando a lei do Senhor, ainda precisa ter sentido por meio de uma expiação perfeita que perdoa essas nossas falhas. E é para isso que esse texto vai apontar. Mas nós precisamos entendê-lo em seu contexto histórico-gramatical.
na época que ele foi escrito. E assim também nós compreenderemos como ele se aplica principalmente à pessoa de Cristo na nossa necessidade de redenção nos dias de hoje. Meus irmãos, até este ponto em Levítico, o Senhor tem revelado o caminho da aproximação e reconciliação para com ele. No capítulo 1, vimos o holocausto, ensinando que o pecador só pode se achegar diante de um Deus santo mediante a entrega de uma vida substituta. No capítulo 2, os irmãos viram que a oferta de cereais revelou que aquele que é reconciliado passa a consagrar sua vida em gratidão e devoção ao único Deus. No capítulo 3, a oferta pacífica mostrou o fruto dessa reconciliação, comunhão restaurada. Afinal, a oferta pacífica proclamava esta verdade bendita: a paz entre Deus e o adorador. E essa paz só pode ser celebrada em comunhão por meio de sacrifício. Mas uma pergunta solene ainda paira no ar: o que acontece quando aquele que já pertence ao povo de Deus volta a pecar? Comete falhas, comete erros. O que fazer quando a comunhão é interrompida não por rebeldia deliberada, mas por fraqueza e ignorância ou descuido por meio daquele que deveria ou é povo, ser povo de Deus ou é povo de Deus? Por meio de pecados que a Bíblia chama aqui nesse texto de pecados involuntários. É exatamente aqui então que este capítulo entra, fazendo todo sentido. Ele revela que o mesmo Deus que providenciou o caminho da aprovação no capítulo 1, da consagração no capítulo 2, da comunhão no capítulo 3, também providenciou o caminho da restauração em casos desses pecados involuntários. O pecado continua sendo uma realidade, por isso a expiação continua sendo uma necessidade no meio do povo do Senhor. E é exatamente aqui que encontramos o tema que governa esse texto e confronta o nosso coração também nos dias de hoje. O pecado involuntário e a expiação necessária, porque revela de um lado a realidade e a gravidade do pecado que ainda está sobre a nossa vida, mesmo quando não há intencionalidade. E de outro, a provisão graciosa do Deus poderoso, que não deixa o pecador sem esperança, mas oferece um substituto para restaurar aquilo que o pecador tentou romper com as suas ações. Assim, Levítico 4 nos conduz a contemplar tanto a profundidade da nossa culpa, quanto a suficiência da provisão divina, preparando os nossos olhos para o sacrifício perfeito que é Cristo Jesus, que expia não apenas pecados que lamentamos conscientemente, mas também aquele que temos cometido sem perceber, que é algo da nossa inclinação pecaminosa. Sendo assim, vamos meditar neste tema que governa o capítulo 4, o pecado involuntário e a expiação necessária. O pecado involuntário e a expiação necessária. E no versículo de 1 a 3, nós vemos aqui expresso a realidade e a gravidade do pecado involuntário diante de Deus. Veja que o texto começa dizendo: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel. Isso é muito importante porque Levítico funciona como uma espécie de autobiografia do Senhor. É um dos livros que o Senhor mais fala ao seu povo. Por exemplo, aparece a expressão: o Senhor falou 38 vezes, o Senhor ordenou 18 vezes e fala ao povo 17 vezes. O Senhor fala com o seu povo para mostrar quem Ele é e qual é a sua vontade. E aqui, queridos, nós vemos também um termo vindo do Senhor carregado com imperativos, quanto que havia de ser feito para que em meio a essa aproximação, um problema no meio do povo de Deus fosse resolvido, que era o pecado involuntário. No verso de número 2 é dito que quando alguém, e aqui diferente do texto no capítulo 1 que fala que quando um homem ou uma pessoa, nós temos aqui o termo que se refere à alma. Já traz uma expressão da pessoa como um todo. Quando uma alma, como uma pessoa completa, cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. E o que nós temos aqui então, queridos, acerca de pecado involuntário? São pecados que eram cometidos sem intenção deliberada, sem rebelião consciente, por fraqueza, ignorância, descuido e negligência. Aqui é o oposto que se vê em Números 15 e 30.
onde se diz que quando alguém pecava com mãos levantadas, isto é, com pecados deliberados, conscientes e desafiadores contra a palavra do Senhor, haveria graves consequências. Então é algo involuntário, que se comete, que se faz sem uma consciência profunda, que está negligenciando a lei do Senhor. E aqui nós já temos um marco nas Sagradas Escrituras. Nesse texto, nós temos aqui o que não é necessariamente o primeiro texto bíblico a usar explicitamente esse conceito. Lá em Êxodo 21, nós temos a distinção entre o homicídio intencional e o não intencional. Mas é certamente o texto que desenvolve de forma mais sistemática, estabelece como categoria jurídica central na legislação de Israel o erro involuntário contra o Senhor. Pastor, seja mais claro, o que as Escrituras vão falar? Quando nós olhamos para Levíticos, aqui sobre esses pecados involuntários, no capítulo 5, por exemplo, fala que é tocar algo impuro sem saber. Fala como alguém que é imprudente na sua forma de tratar com outras pessoas, Levítico 5:4. Não conhecer uma exigência específica da lei do Senhor, porque nós temos ali as leis começando a ser dadas em Êxodo e era muita coisa às vezes para gravar na cabeça. Tornar-se ritualmente impuro por descuido, falhar em cumprir uma obrigação sagrada diante do Senhor. Então esses são os tipos, por exemplo, de pecados involuntários. Mas, mesmo assim, haveria culpa diante da face do Senhor. Você vê a expressão diante do Senhor, é melhor traduzido como a face do Senhor. A ideia é que a face de Deus está sempre virada para o seu povo. É como lá no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ou diante da minha face. Porque o Senhor está com os olhos voltados para o seu povo. E onde isso fica mais claro, Levítico 5:17. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpado mesmo assim e levará a sua iniquidade. Mesmo que haja ignorância, não há inocência absoluta. E nós temos algumas coisas que ficam evidentes para nós também diante desse texto. Todos pecam, todos pecam. Até mesmo o povo de Deus vai pecar. E todos pecam, porque o pecado faz parte, infelizmente, da queda e da inclinação humana. E todos carecem da misericórdia desse Deus que é santo, puro e misericordioso. E até mesmo, querido, quando nós somos povo de Deus e sabemos da redenção pelos nossos pecados nos dias de hoje, não somos tidos por inocentes. Este é um erro que muitos de nós cometemos, né? A Deus nos torna inocentes. Não. Inocência significa sem culpa, puro e totalmente ingênuo. Mas isso não acontece conosco. Por quê? Porque a culpa é nossa. Não há pureza no nosso coração. Não há ingenuidade no nosso coração quando nós pecamos diariamente com o Senhor. A Bíblia fala que nós somos justificados diante de Deus. Devemos ao Senhor, mas Cristo nos justifica, nunca inocentados. E é por isso que nós devemos ter essa consciência, que o pecado diante de Deus cometido todos os dias é nossa culpa e nunca deixará de ser. Mas qual é a esperança para isso? Meus amados irmãos, esse texto não foi escrito para satisfazer uma mera curiosidade legislativa, para ferir a consciência e conduzir a alma à fonte da purificação que esse texto foi colocado nas Sagradas Escrituras. Porque essa ideia de pecado involuntário nos ensina verdades que humilham o orgulho que há no nosso coração. Quando nós achamos que somos puros, que nós não pecamos, que nós não falhamos contra Deus. Certa vez eu estava num caixa do mercado, uma irmã de uma outra igreja olhou para outra irmã que era caixa também do mercado e disse: irmã, eu estou 6 meses sem pecar contra Deus. Eu olhei assim e falei: misericórdia, Senhor, perdoa porque não sabes o que fala. 6 meses sem pecar. E nós, ainda que tenhamos uma mentalidade reformada, às vezes a gente passa o dia assim: eu não cometi muitas falhas contra o Senhor. Não, isso é orgulho. O que está sobre nós é graça. Como disse o salmista no Salmo 19:12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das coisas que me são ocultas. O salmista já enxergava que muitas coisas que fazemos no nosso dia a dia são pecados contra o Senhor que a gente não consegue perceber.
O pecado involuntário revela que a corrupção está na natureza, que se inclina para longe da vontade de Deus. E devemos reconhecer a profundidade dessa corrupção, que alcança até aquilo que nós não percebemos. Por exemplo, quantas vezes falhamos por descuidado, por negligência espiritual e por falta de vigilância no nosso dia a dia. Desde quando a Aliança assumiu a congregação em Cosmópolis, nós temos dado aos irmãos um ensinamento muito claro sobre a funcionalidade da família diante de Deus. E uma das coisas que se tornou, conforme o relato de alguns irmãos, novo para os ouvidos, para a consciência e para o coração dos irmãos, foi a extrema responsabilidade que o marido tem no seu lar, como cabeça da casa, como profeta, sacerdote e rei, como aquele que conduz a sua família aos pés do Senhor e tem obrigação de conduzir espiritualmente. Mas, meus queridos, quantos de nós, homens que deveriam ser cabeça espiritual do lar, temos falhado, deixado de vigiar, negligenciado e descuidado essa verdade durante os nossos dias? E passamos o dia sem que a nossa consciência seja ferida, porque temos falhado com a nossa responsabilidade. Irmãs, mulheres que deveriam ser submissas aos seus maridos, mas querem que tudo esteja sujeito à sua própria vontade. Durante o dia, durante a semana, durante o mês, sem respeitar as funções do marido. E assim passa como se isso não fosse nada diante de Deus. Os filhos que não percebem que ao desobedecerem os seus pais, prestem bastante atenção nisso, vocês estão desobedecendo em primeiro lugar ao Deus que vocês servem. Ao Deus da aliança que vocês são filhos. Vou desobedecer o papai e a mamãe. Vocês não estão pecando só contra o papai e a mamãe. Vocês estão pecando acima de tudo contra o Senhor. Então assim vai ficando claro para nós como muitas vezes esse conceito veterotestamentário se aplica diante de nós, meus irmãos. São pecados que cometemos sem esse pensamento de errar condicionalmente contra o Senhor e veementemente, com rebeldia de coração, mas cometemos. Quantas vezes deixamos de fazer o bem quando deveríamos fazer? Por exemplo, às vezes você está tão focado em si mesmo, que peca quando se esquece das suas responsabilidades quanto à vida comunitária. A famosa alma católica que nós sempre estamos falando aqui. Bom, eu vou para a igreja no dia de domingo, vou à escola dominical, vou ao culto e tá bom. Eu não quero saber de ninguém durante a semana. Eu não quero pastorear ninguém, eu não quero ser pastoreado por ninguém, eu não quero ouvir problema de ninguém, eu não quero auxiliar ninguém. Cada qual no seu quadrado. Deixa eu viver minha vida. Não se importa com o seu próximo. Não se importa com a própria igreja. Não se importa em proclamar o nome de Cristo aonde você está. E o que mais se ouve quando a gente confronta é: pastor, eu sei que eu deveria fazer, mas mais nada. Mais nada. É falha diante do Senhor, é erro. Mas às vezes nós estamos tão acostumados com isso que nem fere mais a nossa consciência. Quantas vezes os nossos afetos esfriam, nossas orações se tornam mecânicas, nossa mente vagueia quando deveríamos contemplar a glória do Senhor com o nosso ser. E não é suficiente dizer: eu não quis fazer isso, eu não sabia, não foi por mal, ou até mesmo foi sem querer, querendo. E se até, queridos, os pecados involuntários exigiam sangue, precisamos de algo que possa nos redimir, que possa dar sentido à nossa vida diante de Deus, sem que essas falhas sejam colocadas sobre nós. E aqui fica algo muito claro: isso só é possível por meio do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por meio daquilo que Cristo fez por nós. Esse texto é uma sombra que aponta para uma realidade mais gloriosa. Existe um sacrifício suficiente não apenas para o pecado consciente, mas também para o pecado oculto, esquecido ou desconhecido no nosso coração. Porque Cristo morreu por pecados que você nem confessa e por pecados que você nem percebe. Absolve-nos das coisas que nos são ocultas. O nosso coração é uma fábrica de pecados, uma fábrica de ídolos. Mas este é um problema até mesmo para a igreja moderna. Por quê? Porque a igreja moderna tem dificuldade de confessar os seus pecados.
Nós vivemos um tempo estranho. Se você tem aquele livro que nós muito indicamos aqui, O Vale da Visão, e você lê as orações dos puritanos quanto à confissão de pecados, é um derramar de confessar diante do Senhor as mazelas do coração. Mas hoje, como é que a gente percebe que a igreja tem dificuldade de confessar os seus pecados? Quando a gente está perto, pastoreando, é difícil a pessoa reconhecer que tem falhado contra Deus. E como é que pessoas que não reconhecem que têm falhado contra o Senhor, chegam diante do Senhor com o coração aberto, se derramando e dizendo assim: Senhor, eu tenho falhado, eu sou um miserável pecador, eu tenho negligenciado a lei do Senhor de forma ativa, eu sei que eu tenho negligenciado com o meu coração desesperadamente corrupto, está faltando isso. Mas mesmo assim, mesmo que sejamos falhos, e que fique claro, eu estou falando para crentes verdadeiros, crentes que de fato foram regenerados pelo Senhor, não aqueles que batem ponto dentro da igreja. Mas mesmo assim, o sangue de Cristo é suficiente. Paul Tripp disse certa vez que a cruz garante que mesmo no seu momento mais sombrio de coração, Deus nunca se virará com nojo e se afastará. Não há rebelião, nem fraqueza, nem tolice, nem mal de coração que a cruz não possa derrotar e a graça não possa transformar. Se você tem pecados na sua vida, se você ainda precisa aprender a confessá-los e pedir misericórdia ao Senhor, a cruz de Cristo vai te levar a isso. A cruz de Cristo vai redimir você. A cruz de Cristo vai lhe dar a plena consciência. Para os nossos pecados voluntários e involuntários, a solução é a mesma: a cruz de Cristo Jesus. Mas o versículo 2 apresenta um princípio geral, só que o versículo 3 inicia uma aplicação mais específica, ligada não apenas a qualquer pessoa, mas aos sacerdotes. Conforme nós podemos ver aí a partir da primeira parte do verso de número 3. Isso significava, meus irmãos, que o pecado do sacerdote possuía uma dimensão além, era representativa. Ele não peca apenas como um indivíduo privado, mas como um mediador público. O sacerdote não era um indivíduo isolado, ele era um representante oficial diante de Deus. Sua função era corporativa. E quando ele pecava, havia consequências, não apenas para ele, mas para o povo. Pense, por exemplo, em um piloto de avião que, por negligência, observa um pequeno detalhe no painel antes de decolar. Coloca em risco a segurança de todos os passageiros. E assim faz. Parece um gesto pequeno, quase imperceptível, mas pode carregar implicações profundas, afetando a vida de muitos que confiaram nele. Quando aquele avião do time da Chapecoense caiu, o piloto tinha visto que tinha pouco combustível, mas mesmo assim ele decidiu seguir, e as consequências foram desastrosas. De modo semelhante, o pecado de um sumo sacerdote não permanecia isolado em sua esfera, pois ele servia como um representante do povo diante de Deus. Seu pecado contaminava o santuário, contaminava a sua função mediadora e envolvia o aspecto corporativo. E aqui nós encontramos um pilar da teologia bíblica, o princípio da representação federal, federalismo, onde o Senhor Deus escolhe homens para estarem adiante do seu povo, servindo como representantes. E nas Escrituras, frequentemente, o Senhor lida com pessoas, com o seu povo, por meio de representantes. Adão representou a humanidade, mas por meio do seu pecado, toda a humanidade passou a morrer. Passou a estar amaldiçoada com o pecado. E assim você se lembra que a culpa do pecado não é de Deus. Porque até hoje a gente vê crentes dentro da nossa igreja: mas Deus não poderia ter evitado. Ele colocou um representante ali. E o seu representante falhou. A culpa é de Adão. O sumo sacerdote, ou sacerdote, representou Israel. Os reis representavam a nação. Lembre-se que quando os reis de Israel pecavam, o povo também sofria. Mas todos esses mediadores falhavam
e pecavam diante do Senhor. E as consequências foram desastrosas. Mas essa ideia do texto aqui preparou o terreno para a esperança maior que seria revelada. Aqui nós vimos uma verdade solene. O sistema levítico revelava a necessidade de um mediador melhor, superior, perfeito. Alguém que sem culpa carregou a nossa culpa. E nós o refutávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura nós fomos sarados. Isaías traz a ideia aqui que o Messias seria olhado e muitos diriam, a culpa é dele. Não, ele era perfeito, ele é perfeito. E como alguém perfeito, ele nos representou, e é por isso, meus irmãos, que hoje nós temos redenção. Por não ter cometido nenhum tipo de pecado em sua pureza, fomos purificados nele. Mas mesmo assim era necessário o quê? Sangue. Mas ele mesmo, como foi dito aqui na liturgia, veio se oferecer como um sacrifício perfeito para perdoar os nossos pecados. E como nosso representante, ele nunca falhou e nunca falhará. Ele é eterno perfeitamente, o sumo sacerdote perfeito que nos representa, sem falhas, como eram os sacerdotes levíticos. E é para isso também que aponta a segunda parte do texto. Aqui nesse texto, queridos, nós vemos dos versos 3 também ao verso 12, que ainda que houvesse pecados involuntários, a provisão graciosa da expiação substitutiva era provida por Deus. Diz o seguinte, o restante do verso de número 3. Oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, imaculado, como oferta pelo pecado. É o princípio que começou a ser tratado desde o capítulo 1. E a lei cerimonial requeria um processo de purificação mais rigoroso para o sacerdote do que para um homem comum. Exigia que o sacerdote apresentasse um animal caro. Um animal sem defeito não era simplesmente chegar lá no meio do rebanho, não, aquele ali é bonitinho, não. Era algo caro. E veja que no texto que você leu, aparece várias vezes a expressão de um novilho perfeito, um novilho diante do Senhor. O texto traz essa repetição como ênfase. Algo perfeito precisaria ser apresentado. O fato de que o animal precisasse ser perfeito em sua aparência, saúde, quanto, meus queridos, naquele tempo, quanto também durante toda a história do povo de Israel, simbolicamente, retratava um substituto sem pecado, para levar o pecado do povo de Deus. Se o animal fosse defeituoso, ele nem seria o suficiente para ser oferecido no lugar do faltoso. Estaria diante da face do Senhor, e então colocaria a mão. Eu expliquei para vocês aqui que o termo hebraico é de não apenas colocar sobre, mas de apertar. Para que houvesse ali a consciência da substituição, da representatividade do ofertante. Então, seria transferida a culpa para o pecado e mataria diante da face do Senhor. E uma outra coisa que fica muito clara aqui é, o ofertante teria plena consciência que o que estava acontecendo com o animal deveria estar acontecendo com ele mesmo. Isso aqui era para você, ó. Você deveria morrer por esse pecado. O sangue seria derramado, o sacerdote molharia o dedo e o sangue seria aspergido diante do véu. Esse véu ficava na direção do Santo dos Santos. Separava o lugar santo, que era a primeira sala do tabernáculo, do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, onde ficava a arca da aliança do Senhor. E aspergiria por 7 vezes. 7 traz essa ideia de plenitude, de algo que é perfeito. E fará também uma menção antecipativa ao dia da expiação, no capítulo 16, que é o centro do livro de Levítico e do Pentateuco, conforme nós aprendemos aqui. O pecado do sacerdote contaminava o povo, mas também contaminava a casa do Senhor. E por isso a casa deveria ser purificada. Também passaria nos chifres do altar. Esse altar do incenso ficava na frente do véu do santuário, onde o sacerdote já havia aspergido sangue. E é importante isso porque é dito que seria colocado nos chifres.
No Antigo Testamento, o chifre é símbolo de força, autoridade e poder. Está lá em Salmo 148, por exemplo. E era formado de 4 extremidades. O número 4, na teologia bíblica, frequentemente representa a universalidade e totalidade terrena, onde há um Deus que é soberano e completo sobre tudo isso. E tanto o altar do incenso quanto o altar do holocausto possuíam chifres. Era exclusivo para a queima de incensos esse altar. Nenhum outro sacrifício era permitido ali. Apenas o incenso era oferecido. O incenso simbolizava a oração que sobe a Deus em comunhão de Deus com o seu povo. Em Êxodo 30, os constituintes ali, então, daquele altar do incensário, traz a ideia de ser oferecido apenas especiarias doces, com sal. Mas, nesse momento de purificação, sangue era necessário. Você já sentiu o cheiro de sangue em algum momento? Então, aquele cheiro doce, bom, agradável, agora era manchado por sangue, pelo cheiro do sangue. E isso acontecia biblicamente para o altar ser purificado e para que houvesse o princípio de que a parte representa o todo. Assim a expiação alcançava completamente o altar e restaurava a sua santidade. Por causa de um ato havia então a purificação. Tudo isso, pulverizar sangue, oferecer como incensário, significava que toda a poluição que o pecado trazia era desfeito diante do Senhor. Todo o resto do sangue era jogado na base do altar do holocausto, que ficava na entrada do tabernáculo. Haveria então o que a partir disso? Proteção contra o juízo divino. Porque um Deus irado que está contra o pecado, ele requer que algo aconteça para que a sua ira não venha. Havia sim a purificação, mas era provisória. E agora, como resolver esse problema, né? A gente sai de Chaves para Chapolin. E agora, quem irá nos defender, né? E aqui, queridos, que nós olhamos mais uma vez para o que e quem esse texto apontava. Jesus foi o sacerdote que sem pecado, ao invés de nos manchar, nos purificou. Ele arrancou a mancha do nosso ser, da nossa alma, a mancha da escuridão, da inimizade, do pecado. Por causa da sua perfeição não há culpa sobre nós. O sacerdote terreno precisava de expiação, mas o sacerdote celestial é e sempre será a própria expiação. E quando estava na cruz, sendo imputado sobre ele os nossos pecados, seu sangue foi aspergido e o véu do templo se rasgou. O véu foi rasgado no meio. E nós temos ali uma declaração que o ritual de molhar os dedos no sangue e aspergir não era e nunca mais seria necessário. O seu sacrifício foi como um aroma suave de purificação, onde esse ato purificou a todo aquele que ele, o Senhor Jesus, decidiu cobrir com a sua obra. Jesus nos representa, nos redime e nos purifica. E é por causa disso que os nossos pecados involuntários agora não recaem como culpa diante de nós também. É por causa disso que se o pastor pecar, o pecado não será imputado sobre vocês. Porque nós temos um representante maior do que qualquer pastor, do que qualquer líder, do que qualquer conselho, que nos justifica e nos purifica de uma vez por todas. Mas você pode perguntar assim: como essa verdade, pastor, pode impactar ainda mais a minha vida nos dias de hoje? Então eu vou dizer para você: viva sem um peso da culpa que Cristo já levou sobre ele. Muitos caminham, meus irmãos, com alma curvada, carregando culpas antigas como se ainda precisassem pagar pelo que Cristo já quitou. Às vezes nós estamos conversando enquanto pastor, ovelha ou irmãos, e alguém lembra assim: olha, no passado eu cometi esse pecado. E eu nem sabia que eu estava pecando tanto contra o Senhor. E aí vem as lágrimas, vem a tristeza, vem a angústia. Mas saiba de uma coisa: Cristo já lançou o seu pecado no mar do esquecimento. Jesus já purificou os erros que você cometeu lá atrás.
Quantas vezes, meus irmãos, eu me coloquei diante do Senhor com a cabeça cheia, envergonhado por pecados que eu cometi lá atrás, por falhas que eu tive contra o Senhor, pecados que até hoje, quando eu lembro, eu penso assim: Senhor, por que eu fiz isso? E eu sei que você pensa da mesma maneira, e muitos dos seus pecados, mas saiba, Cristo já nos representou perfeitamente, de forma que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo é o sacerdote e a expiação perfeita. No dia a dia, isso significa não viver como um condenado, na culpa que o nosso primeiro representante nos legou, mas como reconciliados, porque o segundo Adão nos salvou. Quando o crente cai, ele foge de Deus, sim. Ele corre para distante da palavra do Senhor, mas o Senhor sempre nos atrai com o seu perdão por meio da sua própria obra. O véu foi rasgado e o convite para a comunhão é perene. Não há mais separação entre nós e Deus. O crente não precisa de intermediários humanos, nem de rituais, nem de méritos próprios. Jesus já pagou por tudo. Agora, esse texto tem uma coisa tão profunda quanto o que nós acabamos de falar em termos de significado e apontar para Cristo. A partir do verso de número 8, tem aqui algumas orientações. A gordura era retirada e queimada sobre o altar. As partes mais nobres e internas, gordura, rim, esse tipo de coisa, era oferecida ao Senhor, como no capítulo 3, dos sacrifícios pacíficos. Para haver paz, deveria haver esse tipo de separação para o Senhor. Agora, o restante do animal era levado para fora do arraial. O restante do novilho, tudo que faltava, deveria ser levado para um lugar fora da cidade, fora do arraial. E simbolizava a remoção completa do pecado do meio do povo. No início nós temos o pecado que contamina. Agora, para o final do texto, aquele que representava o portador do pecado, o sacrifício, é removido não só da vida, mas também de fora da comunidade. Quando a gente olha para João, capítulo 19, verso 17, João faz questão de dizer assim: quando Jesus está para ser crucificado, está na estrada para ser crucificado, João diz que ele saiu da cidade de Jerusalém. Jesus, ele foi se retirando para fora da cidade de Jerusalém. Ele foi crucificado fora da cidade. Para quê? Para que não houvesse contaminação. Lembre-se que Jesus foi julgado pelas autoridades religiosas da época como alguém blasfêmico, impuro diante do Senhor. E conforme está escrito no Pentateuco, alguém assim deveria morrer do lado de fora, para não haver a contaminação dentro da cidade. Assim como era com os restos dos sacrifícios mortais. E Jesus foi para um lugar chamado Gólgota. João deixa claro isso, caveira. Mas esse lugar onde o Gólgota provavelmente estava era um lugar de lixo. Tudo que era desprezado era colocado para fora da cidade. Tudo que não tinha valor era colocado para fora da cidade. Mas o que não tinha valor para os homens, o autor aos Hebreus pregou, dizendo o seguinte no capítulo 13, dos versos 11 a 13. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o Santo do Santo como oferta pelo pecado. Mas o corpo do animal é queimado do lado de fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. A crucificação de Jesus fora de Jerusalém foi o ápice da vergonha experimentada, meus irmãos, para haver salvação para nós. Para haver purificação, os restos eram queimados e era agradável ao Senhor. Jesus foi a escória, cumpriu o seu papel, mas isso foi agradável ao Senhor. Stuart Olyott, um pregador galês que eu gosto muito, disse em poucas palavras aquilo que toma o nosso coração. Sabe qual foi a pior coisa que aconteceu na história da humanidade? O Filho de Deus ser morto. Sabe qual foi a melhor coisa que aconteceu na história da humanidade? O Filho de Deus
ser morto, ser humilhado, ser desprezado. Por causa disso, nós temos os nossos pecados perdoados. E assim, quando, meus queridos irmãos, nós falhamos contra o Senhor, rebeldia de coração, mas também pecamos e não prestamos atenção nos pecados e nas falhas que nós temos, nos lembramos que o sumo sacerdote já ofereceu aquilo que era suficiente. Você não pode viver com desculpa, assim como Chaves. Falhando toda hora, peraltice toda hora, foi sem querer querendo. A gente sabe que o nosso coração é uma peça complicada, né? Mas, nos moldes que nós acabamos de entender, todos os dias, clame ao Senhor por perdão, por graça, com misericórdia, na certeza que Ele já fez e ainda fará por nós. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar, para nos perdoar, para morrer em nosso lugar. Essa é a nossa esperança. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e que essa palavra fique firme em nosso coração. Convido você a se colocar de pé, para que juntos entoemos o canto congregacional que nos ajuda a relembrar desta verdade. Deus enviou o seu Filho amado a nos salvar, a nos perdoar. E podemos crer no amanhã por causa dele.